ele está fazendo o crédito aqui no projeto. Veja que na provisão ele fez o débito. Aqui ele está fazendo o crédito no projeto, quer dizer, está estornando, né, o valor para o projeto, contabilmente. Em fornecedores aqui, ele está fazendo débito. Por quê? Porque aqui ele fez crédito, no dia 18/6. Então, esse lançamento aqui, ele está anulando, vamos dizer assim, né, a parte do projeto e a parte do fornecedor. Agora, a dúvida que eu tenho é a seguinte, em relação à receita e à despesa, entendeu? Porque a despesa e a receita ela foi apropriada e ela aparece como se ela tivesse sido paga. E ela não foi. Então, o que a gente faz aqui? A gente, na hora de fazer o cancelamento do lançamento, a gente estorna a receita e a despesa? Sim, porque eu entendo que não devia nem ter sido apropriado, né? Sim, porque não houve se ele foi cancelado lá no compras, ele não pode nem sequer ter apropriado a rubrica. Então, mas aí acontece o seguinte, que, por exemplo, vamos dizer numa situação, o lançamento ele foi criado no dia 18/6. Você importou para a contabilidade, aqui no caso está até próximo, né? Agora imagina que um lançamento ele foi criado em abril e ele foi cancelado em setembro. A gente não tem como não importar ele em abril, entendeu? Porque em maio, junho, julho, ele não estava cancelado, ele só foi cancelado em setembro, entendeu? Agora, quando ele for cancelado, a gente faz a importação para contabilidade, estornando o lançamento. Então, mas como que ele apropriou uma receita se ela não foi paga? Eu só posso apropriar a receita a partir do momento que eu pago. Se ela não foi paga, ela não poderia ter sido apropriada. Entendeu? Ele fica só no modo do... Entendi. Veja, se no caso esse lançamento ele pode ser apagado, só que provavelmente tem outros lançamentos que foram cancelados também, né? Não pode apagar, não deve ser só esse, né? Olha para você ver o 2. O 2 acontece a mesma coisa. O 264002. Então, mas ele foi pago, né? Ó, ele tem a apropriação da receita e despesa, existe o lançamento número 1, chave, né? E aqui a gente vai ver que existe o lançamento número 2, tá vendo? Que é o débito no fornecedor e o crédito no banco. Então esse é o que está certo. Esse está correto, ele foi até o final. Exatamente. Agora, o que eu entendo, Nilo, essa é uma observação minha, que Certo. ele não pode ser cancelado, ele tem que ser excluído. Mas, inclusive, aqui no financeiro? Porque ele não existiu, entendeu? É isso que eu queria ver. Vamos supor, isso que eu quero perguntar para você. Aqui na Fundação, nós trabalhamos da seguinte forma. A gente faz a importação, mas se há uma possibilidade, porque da pessoa ter lançado em duplicidade, porque muitas vezes acontece isso, e para mim esse lançamento, ele foi lançado em duplicidade, por isso a pessoa entrou e cancelou, quando ela percebeu que ele foi feito em duplicidade, ela cancelou, mas na verdade ela tinha que ter excluído ele. Então, se eu excluir ele, o que eu faço aqui? Eu abro a contabilidade e excluo o lançamento aqui da contabilidade, né? Eu faço o cancelamento da importação, a pessoa entra lá na chave e faz a exclusão. Sim. Não sei se outras fundações trabalham, mas eu aqui dessa forma. Então, se ela entrou lá para excluir, ela não podia ter tido a opção de cancelar. Aí, o que eu queria ver com você é a possibilidade de a gente inabilitar essa função de cancelar e usar só a função de excluir o lançamento? Bom, a gente pode colocar no sistema, assim, um recurso para isso, tá? Agora, eu preciso ver com você, contabilmente, como que vai acontecer, porque o que acontece? Aí, no caso, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui no Excel, que vai ficar mais fácil, né? Só para poder entender aqui o processo. Veja só. Imagina que você tem uma conta a pagar, né? A emissão dessa conta a pagar, vamos colocar uma data assim mais para trás, 04/4 de 2024, né? Só que essa conta ela não foi paga. Aí o compras ele fica sabendo que
essa conta a pagar, realmente ela não vai ser paga. Então, o que vocês estão pedindo? Para excluir esse lançamento ao invés de cancelar, né? A gente pode tirar a opção do botão cancelar, entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu não sei onde que foi feito o cancelamento, tá? Eu acredito que tenha sido feito aqui ou lá no processo de compras, tá? Foi um processo de compras, porque o É, financeiro não pode cancelar um lançamento. Só quem deu a origem que pode. A origem é compras. sim. Entendeu? Então, eu Então, foi acredito que tenha sido lá. isso. E daí eu tenho que verificar só como foi feito o processo lá para poder tirar a opção. Aí, no caso, não vai cancelar mais. Mas Não. pode ser feito, pode apagar o lançamento. Apagar o lançamento, como você, a gente está falando que hoje, por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse no mês de dezembro, né, de 2024. Então, elas vão apagar o lançamento. Mas, como aqui o lançamento é 15/4, provavelmente você já importou para a contabilidade. Aí você vai precisar, quando elas tentarem apagar o lançamento, vai dar uma mensagem para elas de que o lançamento já está na contabilidade. Exatamente. É Aí isso você mesmo. vai ter que apagar o lançamento da contabilidade e, no caso, você vai apagar o lançamento e aí elas vão conseguir apagar o contas a pagar, entendeu? Exatamente. É isso que é Tá? feito aqui na fundação. Só que o que, que acontece? Ao invés delas excluir, foi feito o cancelamento. Então, como ao final do ano, o que, que eu faço? Eu faço uma varredura. Mesmo tendo sido importado, eu desimporto tudo e importo novamente. Sei, Uma confirmação de que está tudo certo. E foi nessa confirmação que apareceu esse lançamento para mim. entendi. Então, o que que acontece? Isso é um procedimento interno aqui da fundação. E toda vez que tiver uma correção de qualquer coisa, eu cancelo o lançamento na contabilidade, libero a data para que elas façam o que precisar ser feito e depois eu importo de novo, para me ver se Sim, está tudo certo. O que eu não posso é correr novamente esse risco, porque o que, que aconteceu? Quando fechou a contabilidade e fomos conciliar o balancete, esse projeto está negativo. sei, Então, assim, se eu deixar que isso permaneça, em janeiro eu vou ter dificuldade de ficar conferindo projetos negativos por lançamentos em duplicidade. Então, a partir do entendi. momento que elas não têm essa opção de cancelar e o lançamento continuar no sistema, correndo o risco de ser importado, eu Sim, vou pedir para você sugerir a possibilidade de que seja feito apenas um único lançamento de exclusão, porque se elas excluíram, a partir do momento que em dezembro ou janeiro eu abro a contabilidade, desimporto e importo novamente, esse lançamento não vai existir. Ele não pode é, existir. entendi. Veja só, o Valdirene, pessoal, esses lançamentos aqui, eles estão cancelados, tá? Esse lançamento, a emissão deles é 1/1 a 31/12, tá? Certo. Então, esses aqui eu posso passar para você isso aqui em forma de planilha, porque aí eu coloco o código do lançamento, que vai ficar mais fácil ali, tá? Nossa, é E muita coisa, Nilo. são 2 folhas, tá? De cancelamento, Só um minutinho, Nilo. tá vendo? Ô, Nilo, reforça para mim esses lançamentos que você está mostrando para nós. Eles constam aí que foram cancelados ou são todos que estão nesse módulo? Porque tem lançamentos que é feito direto no contas a pagar. Então, nós não podemos excluir eles. É igual o pagamento de diária do Eduardo. Agora, o que eu preciso que você só me reforça é: todos eles aparecem para você como cancelados? Esses aqui, sim. Quer ver? Tem outra forma de ver também, só que eu não consigo puxar pela emissão, mas eu posso puxar pelo vencimento, que é aqui Pode. mesmo, ó, no quantos apagaram. O quantas apagaram aqui, se você colocar cancelado, e você. Aqui no caso eu estou filtrando só por esse lançamento, né? Mas a gente vai colocar aqui o período de 2024, e aí a gente tira aqui o código. Certo. Aqui são esses aqui, tá vendo? Entendi.
Aí esses lançamentos aqui, a gente tem como exportar aqui para Excel, só que veja só, Valdinei, isso aqui eu estou buscando pelo período de vencimento, né? Sim. Então pode ter mais algum aqui no processo, tá? Não que o vencimento possa estar em outro período. Aí Isso. eu colocaria o quê? Eu estenderia até 2025 o período de vencimento? Então, eu faço um processo aqui e passo para você a planilha. Tá, por lançamento, assim, por data de inclusão no sistema, você acha que você consegue, não? Ou você Tem acha que pode como, tem como ser? colocar também, tá? Ótimo, ótimo. Ó, Porque essa aí aqui é a que a data gente... de vencimento. Tá, nós vamos buscar se eles foram pagos ou não. Não, mas aqui não foi não, tá? Com Não. certeza, não tem como não. Porque Ah, quando ele está cancelado, ele não tem como, tá vendo? Data de não tem pagamento está toda em cabelo, né? branco. É, não tem Menino, como abrir o porteiro, tá vendo? é Tá? muita coisa, Nilo. É, tem muita coisa. Aí se você quiser, aí você faz uma verificação na planilha que eu vou passar para você, eu te passo, assim que terminar a reunião, eu te passo. Aí Perfeito. você falando que tá ok, eu posso apagar tudo, tá? Se você quiser, eu apago tanto do financeiro, né? Como eu Sim, apago também da contabilidade. ótimo. Eu Não, perfeito. mando a rotina para o Aguinaldo. Tá, aí o Mas que que é eu vou bom fazer? olhar antes, né? Sim, com certeza. Eu vou pedir para o Aguinaldo mandar um banco novo, que é um banco de hoje, É isso. tá? Aí ou você vai ter que, você vai entrar aqui no sistema online que na hora e vai excluir. O que que você prefere? Não, eu prefiro colocar aqui no servidor, melhor, né? O Aguinaldo faz depois a atualização. Isso. Tá. Aí, nesse caso, ô Nilo, você consegue fazer essa trava para nós de não mais permitir o cancelamento e sim só a exclusão? Então, aí eu tenho que ver como que eu vou conseguir, a gente consegue, tá? Tem como Tá. sim. Eu só tenho que olhar ali no compras como que vai ser, porque eu acho que o processo ali, ele é feito, eu acho que ele está sendo feito aqui, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro uma conta a pagar aqui. Ó, essa conta aqui, por exemplo, ó, ela já tem pagamento, tá? Então não tem opção de apagar, não. Mas no caso, aqui você tem a opção de apagar, ó. Aqui no caso só dá a opção de apagar, tá vendo? Mas quando você tem um pedido de compra e você vai cancelar o pedido, se não me engano, ele cancela o pedido, ele cancela a conta pagada, entendeu? Sim. Veja só, quando você vai cancelar o pedido de compra, Pagar, você cancela o contas a pagar, ele morreu. O processo tem que ter finalizado ali. Ele não pode continuar no sistema e ser importado para a contabilidade e gerar esse lançamento que gerou aqui. Eu entendo assim. não, então, o que que acontece? Aí tem fundação, por isso que assim, acaba que, por exemplo, o processo de importação para a contabilidade de vocês, ele é específico, né? O processo de outras fundações também são específicos. Ali acaba que a gente tem, quando você clica ali no módulo contábil para importar, você tem a rotina de vocês, outra fundação tem a deles, porque assim, é muito diferente, sabe, o Valdinei? O processo de uma e de outra. Sim, sim. Então, principalmente quando vai pegando essa parte aí de taxas, por exemplo, a importação de cancelamentos, entendeu? Então, aí a gente prefere fazer até um processo específico do que ficar colocando muita configuração, entendeu? No sistema. Então, Eu penso assim, não pode falar. Eu penso assim, com esse lançamento nosso mesmo, esse que a gente está falando aqui, que ele foi feito o lançamento em junho, em 18/6 e cancelado dia 2/7. Porque olha como que eu vou explicar depois numa prestação de conta para o Ministério Público e para a auditoria, que eu tenho um lançamento de estorno na minha conta de despesa e um lançamento de estorno na minha conta de apropriação de receita. Pois é, isso é uma situação, né? Porque já teve outra fundação que levantou isso também. O que que Então, acontece? eu não tenho que estornar uma rubrica que eu não utilizei, uma rubrica só, você entendeu? Eu estorno o Sim. pagamento se a empresa devolveu para mim, mas eu vou fazer um lançamento. Se tem uma coisa assim, pelo menos do meu ponto de vista, que nós evitamos usar na fundação é tal de estorno, né? E eu Sim. explico.
que foi um funcionário que lançou em duplicidade uma rubrica, depois ele cancelou, mas o sistema só entende que deve ser estornado, é muito mais difícil para mim explicar isso para uma auditoria do que eu excluir ele lá na fonte e ele não ser contabilizado. Então, o que acontece? Tem fundação, isso são as diferenças que acontecem, tá? Que essa receita e despesa, ela não é feita na chave um no contas a pagar, ela é feita no financeiro, que seria a chave 2. Então, o que acontece? Quando a gente faz a importação da chave um receita e despesa, o lançamento ele só vem o débito no projeto e o crédito no fornecedor, entendeu? Sim. Quando faz a importação da chave 2, igual tem nesse lançamento aqui, aí a gente utiliza as contas de receita e despesa. Por quê? Porque aí não tem como cancelar, porque a chave 2 é pagamento. Sim. Então, acaba que ele só reconhece a despesa e a receita no pagamento. Mas isso vai contra o que a norma fala, que a receita e a despesa ela tem que ser reconhecida na emissão. Sim. Não é isso que fala? Sim. Tá? E aí dá esse problema mesmo, porque você reconhece na emissão, mas na hora que acontece o cancelamento, 2, 3 meses depois, você tem que estornar receita e despesa. Aí vem esse ponto, Valdinei, que tem fundação que não está estornando. Por quê? Eu não sei se isso é certo ou não, porque eu não sou contador, né? Mas o que acontece? Eles falam o seguinte, que esse grupo 3 e 4 aqui acaba que vai ser na verdade, você empenhou um valor na receita e um valor na despesa. O resultado, no fim, vai ser zero, né? Mas a sua receita e a sua despesa aumentou, né? Com esses valores aqui, né? Então, só que aí o que acontece para mim lá no projeto? No projeto isso não aconteceu. Porque eu estou com razão do projeto aqui, mostrando que o projeto está negativo. Pois é. Foi aí que eu descobri o problema, porque eu não tinha visualizado esse problema. E aí falei, Sim. mas esse projeto está negativo, o projeto está zerado. Aí pedi para o setor de compras verificar, elas não conseguiram localizar, porque para elas estava cancelado, não aparece no módulo de compras. Mas Entendi. na contabilidade aparece e o projeto está negativo. Aí foi aí que a gente descobriu o que tinha acontecido, mas nós não conseguimos entender. Onde você agora está nos ajudando a entender o que realmente aconteceu. Sim. Então, eu entendo, eu não sei como é que esse estorno, igual as fundações preferem, como que elas resolvem essa questão lá do projeto. Porque se ela for lá na contabilidade e excluir esse lançamento por conta própria, é aí que está mais errado ainda. É algo que eu Sim. não faria, jamais. Então, por É. isso, eu entendo, né, para mim aqui, se o lançamento não existe, que ele tenha que ser excluído. Sim. Independente se ele é de janeiro e a gente só em dezembro que verificou, e em dezembro você excluiu ele, aí você desimporta e importa de novo. Mas ele Certo. tem só ser empenhado, ele só tem que ser contabilizado o que realmente ocorreu. E aí nós fazemos essa varredura de provisão, né, que não foi baixada, pagamentos em duplicidade exatamente para isso. Só é contabilizado o que realmente comprou e pagou. Entendi. Não, tá joia. Então, a gente faz isso. Eu vou. Agora, veja só. Essa alteração no sistema, eu tenho que olhar como que vai ser feito ali, tá? Certo. Com certeza dá para fazer, mas eu tenho só que olhar ali o tempo que eu preciso, tá bom? Tudo bem. Faz E aí, essa planilha, no caso, se você falar que tá ok, é só eu pegar e voltar, aí eu mando o e-mail, né? Aí você respondendo que tá ok, eu passo para o Aguinaldo as chaves para poder apagar as queries, né? certo. Não, perfeito, Tá? então. E eu vou pedir ao Gnal também para atualizar o banco, caso você precise verificar alguma coisa a mais. Mas eu acredito que nesse banco aí já é o último que a gente trabalhou, não teve muitas mudanças depois disso, não. Não, tá joia. A Rose levantou uma questão aqui, mas eu acho que eu já sei a resposta, mesmo não vendo a planilha toda ela completa aí, mas eu vou só te perguntar mesmo assim, porque se depois tiver algo diferente do que eu estou pensando, a gente volta a conversar. Nessa planilha, a Rose falou assim, mas por que quando você importou não apareceu os demais projetos? Eu acredito que sejam projetos livres, né? Por Hum, isso que não aparece aqui no balancete para mim.
Mas há alguma possibilidade de algum projeto restrito, a não ser esses dois que eu identifiquei nessa planilha que você está mandando aí para mim? Se existir, há alguma possibilidade de eu não visualizar ou não? Tudo que foi cancelado, você conseguiu visualizar no que você está Não, mandando? tudo que foi cancelado você vai conseguir visualizar, sim. O que acontece? Ah, Ali no relatório a gente consegue colocar, né, a informação. Está querendo ver se a gente tem algum local com período de cancelamento, isso, enquanto porque apagar. Mas a entendeu? gente. No balancete, eu vou conseguir checar e visualizar Sim. os restritos, os livres não. E aí a minha preocupação é, os livros estão comprometendo a rubrica de despesa? Olha só, para o sistema, ali nessa parte do cancelamento, não vai fazer diferença se é livre ou restrito, não, tá? Isso, ótimo. Ele vai trabalhar da mesma forma, porque no fim, é igual essas duas contas a pagar, ó. Aqui tá ok, né? A conta pagada não tá paga, mas ela também não está cancelada. Aí o cancelamento é fazer isso aqui, tá vendo? Você informa que sim, você informa a data do cancelamento e põe uma observação, né? O porquê do cancelamento, tá? É assim que faz o processo. Eu vou te pedir mais um favor, Nilo. Eu não Sim. sei se é possível. Como não trabalha apenas um funcionário no setor, quando ele cancela, vai aparecer o usuário que cancelou ou não? Não, então, eu não tenho certeza, tá? Eu tenho que verificar. Algo que eu preciso aqui dentro da fundação, se você puder acrescentar essa informação, se não tiver. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Só ver aqui se eu consigo. Não, o cancelamento, ele registra o cancelamento. Se tiver o usuário, aí ele vai estar informado no banco, eu vou verificar, tá? Tá. Tá ok? E, tá. Sim. Quando a gente faz cancelamento e quando há edição, né, de algum, editar alguma coisa dentro do lançamento, é, são procedimentos diferentes. Aqui o sistema entende da mesma forma, né? Eu cancelei, apaguei. Eu editei, significa que foi só alguma coisa naquele lançamento que foi editado, mas ele permanece. É assim que o sistema reconhece, né? Isso mesmo. Tá. Tá? Bem. Tá. Aí, nesse caso, Nilo, você pode modificar aí para nós que o setor, seja de compras ou qualquer outro setor, projeto financeiro, contábil não, os outros setores, que em vez deles cancelar um lançamento para não ir para a contabilidade, porque ele não vai existir mais, que você só permita a função de excluir? Então, tem como fazer. Olha só, eu vou pegar aquele outro lançamento aqui, ó. Vou só tirar daqui. Só ver algum que está pendente aqui. Olha, esse aqui, por exemplo, tá? Hum, Esse lançamento aqui, você consegue apagar, ó, né? Ó, quanto apagar teve origem no pedido de compra 38924, tá? Então, se você quer apagar o lançamento, você tem que ir no pedido 3829, tá? 389/24. Então, ele tem que ser apagado, essa conta apagar, tem que apagar ela aqui pelo compra, entendeu? 389/24. Seria aqui, ó, dessa forma aqui. Existe aqui a conta pagar, ela, na verdade, tem mais de uma, né? Aqui você tem duas, tá? E aqui você vai conseguir apagar contas a pagar geradas pelo pedido de compra. Aqui, no caso, você vai conseguir apagar essas duas. Por quê? Porque essas aqui já estão pagas, não tem como, tá? Aí, no caso, tem que apagar esses dois processos. Quando você apaga uma conta a pagar de um pedido de compra, imagina que o pedido tem um valor de 30 mil.
existe uma provisão de 30 mil para o projeto, tá? Então, a situação é essa aqui, ó. Você tem um pedido, né? Tá? E para esse pedido você tem uma provisão, um valor, por exemplo, de 30 mil. Aí o setor compras cria o quê? A conta a pagar. Então ele cria duas contas a pagar, tá? Uma no valor de 10 mil, por exemplo, e outra no valor de 20 mil. Vai pagar em 2 meses diferentes, tá? Quando ele cria o contas a pagar, essa provisão aqui ela é zerada. Por quê? Porque se ficar a provisão, vai aparecer no projeto o valor de 60 mil. Isso é automático, tá? Quando você cria o contas a pagar no pedido de compra, a provisão ela é zerada. Essa provisão de compras, ela não é contabilizada, tá? A gente só contabiliza a conta a pagar, conta a receber e financeiro. Então, essas aqui elas vão ser contabilizadas, provisão não. Bom, mas se você está nesse momento aqui agora, se você apagar essas contas a pagar, zerar as duas, a provisão ela retorna para 30 mil. Por quê? Porque o pedido de compra ele não está cancelado, entendeu? O pedido de compra ele está ativo. É um pedido que está ativo. Aí é diferente. Quando você vai fazer um processo para cancelar o pedido de compra, que é esse processo aqui de cancelar, ó, tá? O sistema ele vai dar alerta para situações tal que podem acontecer, mas quando você cancela o pedido de compra, aí você cancela, inclusive, a provisão. Aí apaga tudo, entendeu? Entendi. Mas se ele entender que o excluir também, ele deveria excluir essa provisão. O entendimento teria que ser o mesmo. É possível. Então, aí tem um processo que é para fazer a baixa da provisão. A baixa da provisão ela pode ser feita também pelo usuário, entendeu? Aí eu tenho que lembrar como que é o processo ali, tá, Valdir? É isso que eu não queria, Nilo. Eu não queria que o usuário abaixasse, porque ele pode esquecer e depois, quando for prestar conta ou quando for fechar a contabilidade, temos que ficar Certo, conciliando o relatório de projeto com o relatório contábil. Isso entendi. é um trazo muito grande que a gente está precisando. Aqui na Fundação, a gente está trabalhando para acabar com isso. Então, assim, eu queria que o sistema fizesse isso, entendeu? Não, Além de entendi. evitar o máximo possível de funcionar, ficar dependendo de funcionário rever serviço. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou relembrar esses processos aqui. Assim, a prioridade a princípio, eu vou passar para vocês a planilha para poder resolver essa situação de 2024, tá? Perfeito. E aí, no caso, tudo que está cancelado ali provavelmente vai ser excluído, né? Baixado e tudo mais. E daí eu já falo, já coloco na planilha até a informação de provisão do pedido de compra, tá? Se tiver, né? Porque o que acontece? Pode acontecer de o professor na web estar analisando o projeto dele, como é que está de saldo, e está uma provisão lá que não deveria estar, um saldo de provisão que Exatamente, isso. isso compromete até um relatório que vai para o professor no módulo web. Isso aí. O que que acontece? Se você tem conta a pagar e essa conta ela é cancelada, o valor ele realmente volta para a provisão, entendeu? A ideia é o quê? É quando você tem um pedido de compra e aí você tem uma provisão de 30 mil, isso aqui está empenhando esse valor no projeto. Não pode gastar porque tem 30 mil para pagar o fornecedor lá na frente, né? Quando Isso, mas você gera o contas a pagar, aí é porque você já tem o fornecedor, já tem emissão, vencimento, né? isso. Então, você transforma essa provisão em 30 mil. Aí, baixa esse valor aqui. Então, o projeto, ele tem agora uma conta a pagar de 30 mil. Quando você faz o pagamento, baixa a conta a pagar e vem para o débito do projeto, que é a execução, né? Que é a chave 2 lá na contabilidade. Então, esse processo de sair da provisão para o contas a pagar e para o financeiro, né, para o débito, isso é automático, tá? Bom, agora vamos pensar o seguinte: eu tenho essa conta a pagar. E se eu apagar isso aqui, o que o sistema ele vai fazer é criar aqui a provisão de novo, tá? Agora, veja só, pode ser que tenha algum momento que você está querendo apagar a conta a pagar, não para cancelar, mas porque você precisa apagar, entendeu? E daí a provisão, ela realmente tem que voltar para cá.
Então, ô, Valdirene, eu vou ter que colocar isso como uma opção para o usuário, tá? Então, mas a questão é, Nilo, a gente também não pode deixar o usuário tão liberado assim. A questão é, ele não pode fazer uma provisão e cancelar. Ele só vai dar entrada no sistema quando for efetivado. O que aconteceu no nosso caso é que ele deu entrada duas vezes da mesma despesa. Depois ele verificou que ele fez em duplicidade. Então, igual você falou aí, tem 30 mil provisionado. Mas se ele lançou em duplicidade, significa Sim, então que vai para 60 mil. Tem que ter um alerta que eu só tenho provisionado 30. Por que que sim. eu tenho entrado no contas a pagar de 60? Não entendi. A Cíntia, ela tá com a mão levantada aqui. Pode falar, Cíntia. Oi, Nil, tudo Oi, bem? Cíntia. Tudo bom? É que ontem eu peguei um caso aqui de um pagamento da telefonia. E nele, o pedido de compra era de 67,51, porém, quando a pessoa mandou por contas a pagar, gerou três contas a pagar. E o pedido, aí, na hora que eu cancelei, né? Eu fui lá, vi que um tinha o borderô e o outro dois não tinha. Aí eu cancelei não, eu excluí. Eu fui lá pagar quantos a pagar e excluí esses dois lançamentos. Aí Tá. realmente fez o que você falou, ele voltou para a provisão. Aí eu fui lá na provisão e apaguei essas duas provisões. Certo, Mas entendi. o caso é que o pedido de compra não era esse valor todo, e era o valor de 67,51. Por que ele Entendi. gerou essas três contas a pagar? Então, qual que é o pedido? Você lembra qual é? 276 2024. 24, né? Deixa eu ver se tem ele aqui. Eu apaguei ele ontem, eu excluí os dois lançamentos, agora ele está correto. Aí eu apaguei, não sei se tem como você ver o histórico de ontem. O Nilo vai Sim. conseguir sim, de que está com o banco anterior à data de ontem. Ah, tá. Vai ser bom para nós. Olha só. Ele está aqui com o valor total do pedido 67,51, né? Uhum, E aqui realmente está com três contas a pagar, ó. isso. Eu tenho que verificar aqui, inclusive, lançamentos diferentes, tá vendo? Uhum. Então, a pessoa deu entrada três vezes, Nilo, sendo que deveria ter dado entrada uma única vez. É estranho, porque aqui no caso, na hora que você. Qual a opção que vocês utilizam quando vai criar o contas a pagar? É esse aí mesmo. Não, sim, mas é pagamento único, pagamento parcelado. Mas geralmente, quando o pedido vai pagar tudo numa hora só, é para pagamento único. Pagamento parcelado, geralmente, a menina não costuma usar. Só em caso Certo. esporádico. Aqui no caso nem tem mais provisão, né? Nesse pedido aqui. Eu vou ter que fazer uma simulação aqui, verificar até com o Aguinaldo esse lançamento aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ó, 264,196. Inclusive está numa sequência, né? Aham. 94, 95 e 96. Deixa eu tentar ver aqui 264, 196, 264. São livres, não vai aparecer aqui para nós. Não aparece. A não ser esses dois aqui. Não sei esses dois, qual é o Ó, verifica primeiro quem são esses dois aí. O processo ele foi criado a partir ali realmente desse pagamento único, tá? E foi numa sequência, os identificadores aqui, tá vendo? Sim. A data de criação aqui, por exemplo,
Ela deve ter sido a mesma data. Quer dizer, a diferença pouca, tá vendo? A diferença aqui foi na casa de Jesus. Tá vendo? Isso aqui foi feito tudo na mesma hora ali, 3 lançamentos no valor de 67,51. Eu tenho que verificar aqui, eu vou apagar esses lançamentos, né? Só no meu banco aqui, né? Nesse banco que está no servidor aqui, tá? E daí eu refaço o processo para ver se eu consigo simular esse Aqui eu processo consegui aqui. pagar esses lançamentos ontem. Mas pode ocorrer em outros casos, né? Eu tenho que verificar sim, tá? Porque se você está usando pagamento único ali, o pagamento parcelado ainda seria o valor do parcelamento, mas Uhum. é feita uma verificação ali em cima do valor, sabe? Ele ia distribuir esse valor de 67 em 3 parcelas. E não fazer, não sei. Aqui você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Escreve aí assim. 264. Qual que é o lançamento? 264, 194. Qual é o projeto? Aparece o código contábil aí? Para mim, eu sei, não achei. Código contábil. Essas duas aqui, ó, elas estão canceladas, a 264, 194, a 264, 195. Elas chegaram em contas a pagar e foi cancelada Nota, aí não pode tempo. ser tanto. Anota nesse sim, eu sei não. Essa aqui, no caso, ela tá paga, tá? Uhum. A 264, 196, que foi a última que foi gerada. Mas as outras estão canceladas. Isso no banco que eu tenho aqui, tá? Aham, Então, quando você apagou, na verdade, elas já estavam canceladas. Eu aham. acredito que tenha sido por isso que gerou uma terceira. Porque, na verdade, a conta a pagar, quando ela está cancelada, ela é como se não existisse, entendeu? Entendi. Agora, eu estou achando estranho, Cíntia, é porque o que, que acontece? Isso aqui está numa sequência, né? Aham, Tá vendo? Aqui a gente não tem informação de cancelamento, mas quando você pega aqui para apagar, ó, você está aqui no pedido, né? Aí você seleciona aqui o pedido e vai apagar, os contas a pagar, elas aparecem como canceladas, tá vendo? Esse azul aqui, tá? Mas então gerou a 94 cancelada, 95 cancelada, 96 ela ficou normal. Agora eu tenho que olhar, eu tenho que fazer uma simulação aqui para ver, tá? sim. A Val chegou até a comentar sobre a parte aí, quando edita e aparece o nome da pessoa. Tem algumas Sim, coisas que aparece, né, quem editou, mas não aparece o que foi editado. Será que tem como incluir essa informação do que a pessoa editou no momento ali? mas em qual momento? Em todos eles, ó, no cadastro do projeto ali, às vezes eu entro lá, alguém editou uma rubrica, só que não fala a hora, a data e o horário, porém não fala o que foi editado naquele ali, sabe? Isso é muito importante para a gente, porque a gente tem que saber o que foi editado, porque às vezes editou alguma coisa errada.
já aconteceu de aqui. Então, a gente precisava saber o que foi editado para a gente poder, Sim. sabe? Aparece Então, só o nome da pessoa e a hora. então, aqui no caso, ó, no cadastro das rubricas, né, do projeto, ó, por exemplo, se eu clico aqui em edito, estou colocando aqui a palavra teste, tá? Uhum. Aqui, né? Teste, estou colocando aqui o valor aqui de 1. Coloquei nessa aqui. Aí tem esse botão aqui, ó, que você consegue visualizar o que foi alterado, tá vendo? Ah, tem que clicar em cima dele. É, tem. Eu Então achei aqui editar. é porque aqui é 1 por 1, tá vendo? Então aqui, só que o que eu vou te dar de informação aqui é o nome do componente, tá? Porque, então, aqui no detalhamento da subrubrica estava vazio e passou para teste. O valor era 0 e passou para 111, tá vendo? Mas veja, Entendi. eu tenho que clicar, por exemplo, se eu estou alterando esse, aí para visualizar se alguma coisa foi alterada, eu tenho que clicar nele para Clicar um a clicar um. nesse aqui, tá? É, isso Agora, aí por eu. exemplo, no projeto, se eu altero alguma coisa aqui, ó, então estou alterando esse número aqui do projeto, salvei, né? Aí no Uhum. projeto você vai clicar no mesmo botão, tá? Aí ele vai te dar, ó, o Aguinaldo, porque eu estou logado com o Aguinaldo, tá? No Uhum. dia 9/1, às 11h30 e 39, foi editado o projeto, aí o número do processo passou desse aqui, tá vendo? Tá? Uhum. Aí o recurso total aqui, ó, ele passou para 111. Então ele vai gravar aquilo que eu estou informando aqui no sistema, tá? Ah, entendi. Vou colocar Agora, aqui. outros formulários também têm esse controle, tá? Eu vou falar sério, a gente está distribuindo isso. A ideia é colocar no sistema inteiro, mas são vários, né? Então pode ser que algum. Ele tem sim, o Agnaldo. Eu posso fazer um pente fino para verificar se está em todo o processo, tá? Mas ele tem esse controle também, tá bom? Tá vendo? Ele existe aqui. Aí eu posso passar aqui fazer uma verificação, né? Para ver se ele está em todos os processos aqui, tá? Aí de repente a gente prioriza a parte de compras, tá bom? Tem como fazer esse processo aqui, tá? Nilo, Aqui, por exemplo, ó, no item, provavelmente não tem, porque não tem o bonequinho aqui, tá? O ícone, né? Oi, pode falar, Valdir. não, desculpa, pode continuar. Não, então, mas a gente vai fazer essa verificação aqui, tá bom? Certo. Não, perfeito. Porque eu estou preocupada. Mas eu vou esperar você fazer a verificação primeiro para nós, Não, tá bom. tá? E Se vocês quiserem, gente, a gente pode marcar, porque, igual eu falei, eu tenho que verificar aqui o modo de compras, o que vai ser feito aqui para poder, ao invés de cancelar, apagar, né? Aí a gente pode marcar uma outra reunião, tá? aí eu gostaria, Nilo. Por quê? Eu estou olhando aqui, a Rose puxou, peguei só um, nem vou olhar os demais, não. Eu vou esperar você mandar a planilha para nós, né, de lançamentos cancelados. Sim. E a Rose até perguntou, mas então por que que nós não verificamos esses pagamentos cancelados aqui no balancete? Por que que eu levantei o assunto? Eu levantei de 2 projetos porque eles ficaram negativos. Foi por Sim, isso que eu chamei o setor de compras, perguntei aos funcionários do setor de compras o que tinha acontecido, né? Aí elas falaram para mim, não, foi cancelado. Aí agora que você apresentou para nós essa nova forma de verificar, que o sim, setor financeiro, que é a Rose, também não sabia, agora ela sabe como também buscar essa informação, e mais o setor de projetos, que é a Cíntia, a Rose me questionou, porque ela não tá, o microfone dela não está falando, e aí eu tô te repassando. Ela reportou, mas por que então que os outros projetos não aparecem? Aí eu verifiquei aqui, não aparece por quê? Porque eles estão positivos. Por isso que eu não identifiquei. Eu identifiquei apenas 2 projetos que tinham encerrado e ficaram negativos, me chamou a atenção. Então, a situação é muito mais séria, porque a gente não consegue, se não bloquearmos essa forma de cancelar e somente excluir, teremos projetos na contabilidade com saldo bem menor do que, sim, na verdade, é o saldo dele lá no relatório de projetos. Então, eu busquei um só que a Rosa levantou aqui, e só um deles foi cancelado 2 vezes. sim.
As 2 vezes que ele foi cancelado, o valor que foi pago, ele está 2 vezes a maior no relatório da contabilidade. Eu rubrica e subrubrica. Isso. O que acontece? Aqui na planilha, ó, nesse levantamento aqui, né? Que igual você falou, o Aguinaldo vai passar o banco de dados atualizado. Aqui tem um valor de cancelamento de 135 mil, tá vendo? Então. Aqui aparece, inclusive, os dois valores de 67,51, né? Sim. Aí tem uma nota aqui, ó, 41.950, tem uma outra de 40 mil, que são as maiores, né? Sim. Então, agora veja, esses valores aqui, eles estão cancelados, né? Mas se você pegar aqui um valor, por exemplo, esse aqui é o código do lançamento, né? Uhum. Eu não sei se ele já foi para contabilidade, deve ter ido, né? De novo, Nilo, que como eu desimportei e importei agora, você pode me Ah, não passar? foi não. Ele não foi para contabilidade ainda não, tá? Esse aqui. Mas ele é de que data? Ele é o último período. Não, dezembro eu não importei. Não, ele é mais para o final do ano, ó, 16/10. Mas ele ainda não está na contabilidade não, tá vendo? Mas ele foi cancelado, ó, no dia 17/10, né? Qual que é o número dele, Nilo? É O nome chave 1, dele é 267-526. 267 526. 526. Ele parece aqui na contabilidade só o que foi pago. Sim, Dia 17/10 ele foi pago. Aí os dois entendi. lançamentos que foram feitos, às vezes, deve ter sido em duplicidade, foram cancelados. Sim, E aí ele parece aí, nessa relação que você mostrou. isso. Oi? Bom, a gente pode colocar um aviso por usuário e, no caso, definir uma data, né? Uma data, porque o que acontece? A gente pode colocar, por exemplo, de janeiro de 2024 para frente, entendeu? Tá? Mas tem como colocar assim, eu entendi. Isso, a ideia vai ser travar esse processo, né? Mas como, de repente, pode ficar algum ponto, né? Onde fica a possibilidade de cancelar, a gente coloca essa notificação, tá? E aí, Nilo, quando você for verificar essa questão para nós, né, de travar, cancelar e só poder excluir, eu vou pedir também que você veja a questão da restrição, porque esse revalor, a partir do momento que ele foi lançado em duplicidade, ele não pode voltar e ficar provisionado. Ele também tem que ser da provisão. Então, aí que eu vou explicar ali, eu preciso olhar como está o processo, né? Mas aí tem que pensar nessa situação, tá? Porque às vezes a pessoa vai apagar o contas a pagar. Veja só, ela vai apagar o contas a pagar com a ideia de manter a previsão, entendeu? Mas ainda onde você tenta. Não, sim, mas veja só, por exemplo, você tem uma previsão de 30, aí eu criei o contas a pagar, vamos entender isso, ó, você zerou aqui e vem para cá. Aqui é o contas a pagar, né? Aí eu fiz errado, eu peguei, não lembrei que eu tinha feito e fiz novamente. Aí eu dei 2 contra pagar de 30. Mas Não, mas aí é que tá. Veja, aí nessa situação, a pessoa ela quer apagar a conta, pagar, igual você falou, às vezes ela informou a conta corrente errado, alguma situação assim, tá? então editar e não apagar. Ela não pode apagar, ela tem que editar. Mas aí é que tá, mas o processo ali com compra, ele só permite criar o conta a pagar. Essa correção, caso, ela poderia ser feita até no financeiro, por exemplo. A
a conta pagada, ela está com a conta corrente parada, pode ser feita uma correção no financeiro, sem problema, tá? É que eu estou tentando mostrar o seguinte, que às vezes a pessoa vai apagar a conta pagar, não é porque ela está cancelando o processo, é porque às vezes, por exemplo, ela gerou a conta a pagar, mas não era ainda para fazer esse processo. Então ela quer, no caso, apagar o conta a pagar, mas aqui vai estornar o valor da produção, entendeu? Aí a gente pode colocar aqui no compras duas opções. A pessoa, ela vamos dizer assim, que ficaria a opção de cancelar do jeito que está hoje, mas em vez de cancelar, vai apagar, entendeu? E a gente mantém a opção de apagar, que seria essa aqui. Porque se ela quiser apagar a conta a pagar, a gente estorna a provisão. Quer dizer, o processo voltou a ficar provisionado para o projeto, né? Por quê? Porque a conta a pagar vai ser criada mais à frente. Agora, se ela quiser cancelar, aí apaga tudo, entendeu? Nivo, lembrando que quando apaga o ponto de apagar, o sistema ele já informa que uma nova provisão será criada. É isso que acontece. Acontece isso, né? Ele já avisa. Aí a pessoa que está fazendo o processo vai ter que prestar atenção que vem um aviso ali. Ele já informa uma nova conta, porque isso, esse processo de apagar, ele mostrou que a provisão foi criada novamente. Aí eu fui lá, visualizei a provisão e realmente tinha gerado 2 provisões daquele valor que eu falei. Isso, exatamente. Essa informação ela já estava no sistema, provavelmente prestar atenção. Isso. Então, mas aí que eu estou sugerindo é o quê? Por exemplo, existe a produção de 30 mil, né? E você criou o quanto a pagar. Então, vai ficar 30 mil e aqui zero, né? É o que acontece. Aí, se você quiser cancelar o processo, vai ter a opção para você cancelar. O que o sistema vai fazer no caso da fazenda? Vai cancelar, vai zerar a conta, acabou o processo, entendeu? Agora, se você, no caso, tem a conta a pagar de 30 mil, eu quero pagar a conta a pagar, mas continuar com o pedido de compra, né? Aí eu preciso produzir o valor de volta dos 30 mil, porque uma hora eu vou criar esse conta a pagar, então tem que estar empenhado no projeto. Entendeu? Mas olha só, eu vou olhar essa parte e completar ali esse controle. Por isso que eu falei que de repente semana que vem a gente pode reunir para mostrar qual seria a solução ali, tá? Porque realmente eu não lembro assim, de como está a parte de negócio que eu entendo, né? Para poder falar assim, o que é melhor fazer aqui, entendeu? Então, Nilo, vamos então combinar da seguinte forma: você manda a planilha, a gente verifica, e aí o Aguinaldo manda um novo banco para você, e na próxima reunião a gente já conversa sobre isso. Isso, a reunião pode ser, se vocês puderem, pode ser na terça-feira, às 10h30. 10 horas você não consegue, sabe por quê? A questão do horário de almoço da equipe. Alguns saem às 11. Entendi. Não, então pode ser bem na terça, 10 horas, então, tá? Acho que é ótimo. Aí a gente já deixa certo aqui. Perfeito, então. Aí você manda o link da reunião para nós? Mando sim, tá? Eu gero aqui e passo para vocês. Para gerar essa planilha, eu preciso do banco de dados, tá? Que eu vou fazer o banco de dados novo. Tá bom, tá joia. Então tá. Aí você vai me mandar e-mail ou aqui pelo Skype, Nilo? Eu mando por e-mail, tá? Pode. Mando por e-mail, eu mando para todo mundo que participou aqui. Tá bom. Nesse caso, Nilo, assim que a gente averiguar, eu já te reencaminho ela por e-mail para você já fazer. Isso. Qual a gente guarda a reunião? Não, aí no caso você já pode pegar e falar que tá tudo certo, pode excluir da contabilidade e do financeiro. Eu faço o Aguinaldo, tá? É porque eu quero fechar 2024 e aí isso daqui está travando eu fazer o fechamento do. Então, se tiver na contabilidade, a gente apaga. Se não tiver, a gente vai apagar do financeiro e aí não vai para a contabilidade. A
minha intenção é desimportar tudo, Sim, você incluir ele lá do compras e depois eu fazer o lançamento contábil, importar novamente já sem nenhum lançamento, entendi. com tudo certo. Não, mas Esse é tá o jóia. tá? Ô, Então, Nilo, Oi? antes de terminar, hoje eu estava fazendo, colocando os códigos contábeis aqui, e tem uns cadastros que eu comecei no projeto no ano passado, então eu estava com alguma dificuldade na hora de fazer o cadastro do projeto. E hoje a Val me questionou sobre o instrumento jurídico de uns projetos da FAPEMIG. Eu estava colocando um convênio, não é convênio, é termo de outorga. E essa opção, ele não tem aqui no sistema. Será que tem como incluir? Me fala um projeto de exemplo. Vou pegar uma. O que eu peguei hoje, deixa eu Sim. ver só. É o APQ 01423-24. Isso é o código do projeto ou é o nome? É o, é o nome do projeto. APQ APQ 0142324. 042324, isso aqui. Então, ele tem aqui o número do convênio contrato, né? É esse. Mas só que ele não é convênio, ele é TO. E eu coloquei esse convênio aí, só que eu não consigo mais tirar ele, eu não consigo mais editar ele. Aí eu queria ver se tem como incluir termo de outorga nesse. Nessa opção aqui, Isso. tem sim. Tem como colocar assim, tá? Ai, por favor, que aí eu troco aqui, porque acho que trocar eu consigo, né? Aí consegue. Ele só vai entrar por último, tá? Tá, Mas aí tem como colocar assim, tá bom? então tá ótimo. ô Nilo, Oi? eu acredito que a gente vai ter muito assunto para a próxima reunião. Mas eu vou pedir para você, então, já agendar duas reuniões. Porque tem um relatório do modo web que eu já conversei com a Cíntia e com o Aguinaldo, e acho que precisa, assim, eu queria passar a minha visão, a minha informação do que eu acho que o relatório precisa para o professor. O que ele está lá, para mim, assim, se eu fosse professora, ele não me atenderia. Então, eu Sim, acho que eu tenho medo de futuramente a FACEP ter problema com o professor em relação dele estar visualizando um relatório que é diferente do que está aparecendo aqui no nosso dia a dia. É porque é um relatório financeiro que vai para o modo web. E eu acho que ele tem que ir, é um relatório financeiro mais provisão, como se fosse um relatório contábil. Quando eu fecho a contabilidade de dezembro, eu já sei o que o projeto tem provisionado para pagar no mês que vem, seja de encargos, seja certo. de nota fiscal que fez rateio ou não. Lá no módulo web, só mostra o que pagou e o que tem de Entendi. saldo, mas não mostra o que está provisionado de encargos para pagar no mês seguinte. Aí o professor acha que tem dinheiro, e ele não tem. E isso está me preocupando muito aqui na Fundação. Eu queria, então, que você agendasse uma outra reunião para a gente aproveitar e conversar sobre isso. Esse é um ponto. O outro ponto é uma terceira reunião para falarmos da contabilidade. Você entendi. Tá bom? Olha só, Depois, na semana que vem, eu vou dar um treinamento na quarta e na quinta. Então, não sei se eu consigo, na semana que vem, reunir novamente, tá? Mas na outra semana eu consigo. Mas eu vou verificar a possibilidade, de repente, na sexta-feira, semana que vem. na sexta não, Nilo. Eu gostaria mais que fosse no começo da semana, para ter mais para o pessoal da equipe aqui. Então, é que na terça-feira eu tenho esse horário às 10, mas aí a gente Não, vai ver esse ponto, né? não, mas eu acho que Na segunda eu não consigo, então, nós entendeu? estamos falando da semana do dia. Nós temos reunião dia 14. Semana que vem, dia 14, isso. Aí nós temos, então, a semana do dia 20. Vê se você consegue agendar duas reuniões para a semana do dia 20 para mim. Tá, eu vou verificar, Valgênio, porque no dia 23 eu vou viajar também. A Fabiana, ela chega, que ela tá de férias, sabe? Certo. Mas ela chega no dia 23. Mas aí ela Aí, vai fazer reunião com vocês, ela nem vai saber o que é o assunto, vai ficar então, difícil.
O da contabilidade, você volta quando? Porque o da contabilidade, ela já vai falar que tem que ser com você mesmo. Contabilidade, não, aí esse dia 23, 24 que eu vou viajar é um treinamento também. Aí dia 27 eu tô aqui. Então, agenda para a semana depois do dia 27. Para contabilidade, né? Mas quanto a esse Tá. assunto de hoje, a gente conversa semana que vem. Se precisar, a gente agenda mais uma. É dia 14, né? E aí nessa semana aqui, eu consigo fazer uma reunião com vocês, entendeu? Eu não Perfeito. consigo, de repente, duas, mas uma eu consigo, tá? Ótimo. Então tá. Que Aí aí eu vi esse, certo aqui. porque aí esse outro assunto depende, vai envolver os outros setores também. Então, eu gostaria que eles Sim. participassem. Então, esse do relatório de projetos que você falou, é interessante pegar um projeto para a gente poder comparar valores na web, valor no sistema, entendeu? Se vocês puderem já buscar alguma coisa assim, Sim, tá? sim. Eu fui com a Cíntia e com o financeiro aqui também, qual poderia ser o projeto que a gente utilizaria. Não, tá joia. Tá bom, pode deixar. Bom, eu acho que para hoje, então, seria isso, Lilo. Eu aguardo, então, você encaminhar a planilha para nós. E o Guinaldo falou que já vai mandar o banco. E aí Sim, a gente vai conversando, então, aqui pelo Skype. então tá bom, tá joia. Tá ótimo, então. Lilo, muito obrigada pela sua atenção. Um ótimo dia para você. Que isso, um abraço então, gente. Até Obrigada, mais, hein? tchau. Bom almoço para Tchau. vocês. Obrigada, tchau.